Flamengo jogou esse final de semana contra o América Mineiro e conseguiu um empate magro no Maracanã, decepcionando a muita gente. Nesse vídeo a gente vai debater o que está acontecendo, né? Porque o Flamengo vem de uma sequência grande, de alguns resultados positivos no sentido, né, da pontuação, no sentido do andamento do calendário e da competição que ele está disputando, mas o desempenho não está aquele que nós gostaríamos. Então fica aí, vamos conversar sobre isso. Calma, corneta. Fala, corneta, tudo bem com você? Bom, eu acho que você deve ter aí observado que eu não gravei um vídeo logo após o empate do Flamengo para o América Mineiro no Maracanã, e isso foi proposital. Por quê? Porque eu queria entender, sabe? Eu queria não colocar a raiva para fora, não analisar as coisas, né, ali com o fígado, mas sim tentar compreender tudo o que está acontecendo. Porque a vontade de todo torcedor, depois de uma semana ali de descanso, de treino, você vai enfrentar o lanterna da competição e você faz uma partida horrorosa como aquela. E aí, falei, não, pera, calma, respira, não vamos falar agora. Passaram-se aí 2 dias e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para conversar com vocês sobre o que eu acho, né, que está acontecendo no Flamengo. Então vamos lá. Primeiro, desempenho. O desempenho do Flamengo é bom. Se a gente fala em desempenho, a primeira coisa que a gente precisa colocar em questão aqui é qual é a sua referência. E é óbvio que a referência ainda é o Flamengo de 2019. O Flamengo contrata ali grandes jogadores, vem contratando grandes jogadores e ainda, né, o torcedor toma como base 2019. Só que você precisa analisar que em 2019 o Flamengo fez boas partidas, mas nem todas as partidas foram boas, ok? É muito normal, é muito comum a gente pegar um recorte de um ano mágico, de um ano onde muitas coisas aconteceram, porque na média as coisas foram melhores do que piores. Se você fizer um recorte muito rápido, a final épica de 2019, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo estava perdendo ali para o River, né? E no finalzinho houve a virada. Mas a verdade, né, deixando um pouco a paixão de lado, é que o desempenho não foi lá aquele que a gente imaginava. E aí esse desempenho ele vem colocando o Flamengo refém. 2020 foi assim com o Rogério Ceni, ganhamos o Campeonato Brasileiro, mas não jogamos bem, e aí houve-se uma pressão para que ele saísse. Depois vieram outras pessoas, né? O Domenech tinha vindo antes, mas veio aí Renato Gaúcho, veio Vitor Pereira, veio Paulo Souza, veio o Dorival Júnior, e a gente sempre comentando sobre desempenho. O desempenho também do ano passado, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, mas o desempenho não foi bom. Beleza? A gente quase perdeu a Copa do Brasil, ganhamos nos pênaltis, não esqueça disso. A gente ganhou a Libertadores ali, a final do Atlético Paranaense, mas a gente não pode esquecer que teve um jogador dos caras expulso a maior parte do jogo, que condicionou o resultado. Então o desempenho, ele tem sido desde 2019 abaixo daquilo que a gente imagina que a equipe possa executar, possa proporcionar. E agora o desempenho com o Jorge Sampaoli também não é bom. O que eu quero dizer com tudo isso é que desempenho não foi bom com nenhum treinador. O Flamengo teve lampejos de bons desempenhos. Lampejo de bom desempenho com Jorge Jesus, lampejo de bom desempenho com Renato Gaúcho, um lampejo muito rápido de bom desempenho com Rogério Ceni, um lampejo com Dorival Júnior, pequenos lampejos muito breves com Paulo Souza e Vitor Pereira, coisas muito poucas, porque, né, com esses 2 treinadores a gente, de fato, né, foram ali, se for botar na conta, os piores trabalhos. E com o Sampaoli está acontecendo isso. Culpa de quem? Bom, é muito fácil a gente pensar em culpar alguém. A grande questão dentro de todo esse processo em que você troca treinador a cada 6 meses, 7 meses, o Flamengo tem esse hábito de trocar treinador, né, rotineiramente,
e eu venho criticando muito isso aqui, e agora é a mesma coisa, é que o Flamengo tem uma grande dificuldade em compreender o seu modelo de jogo, ou seja, a forma como a equipe vai jogar. Uma hora é posicional, outra hora não é posicional, é um jogo de associação, é um jogo de contra-ataque, é um jogo de posse de bola, é um jogo de você jogar com extremos abertos, é um jogo de você ter centroavante de grande profundidade, vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com 2 zagueiros, linha de 3, linha de 4. Cada treinador que chega com a sua ideia, chega com a sua identidade. E aí o tempo todo os jogadores precisam se adaptar àquela identidade. E quando você faz essas oscilações rotineiramente também alguns atletas entram e outros atletas precisam sair porque não se encaixam naquele modelo. Isso gera uma total confusão na cabeça do jogador, ok? É óbvio que eu também defendo que o jogador precisa se adaptar, o jogador como atleta profissional, ele precisa se adaptar. Não é essa a questão. A questão é que se perde muito tempo no processo de estabelecimento, de fortalecimento, de sedimentação de um modelo de jogo. É claro que quando você estabelece um modelo de jogo diferente do modelo que havia sido praticado anteriormente, é provável que você oscile. E o Flamengo vem oscilando desde 2019. Vou falar uma coisa que você não vai gostar. Na verdade, o Flamengo vem oscilando há muito tempo, antes até de 2019. O Flamengo nunca alcançou um platô. O Flamengo alcançou uns momentos de platô em alto desempenho. Assim foi em 2019, assim foi em 2020, assim foi em 2022. Platôs. Sabe por quê? Porque é impossível você ter bom desempenho toda a temporada. É impossível. Você quer, eu quero, mas isso não vai acontecer. Isso é impossível. Então, o modelo de jogo, na minha concepção, tem sido algo que está atrapalhando pela constante mudança. E aí é claro que não tem como a gente não falar do calendário. O calendário que o Flamengo joga, o calendário brasileiro, o calendário sul-americano é insano. É insana a quantidade de jogos, sucessivamente, quantidade de jogos com distância entre jogos muito pequena. É um calendário muito desgastante. O futebol brasileiro, pela questão geográfica do Brasil, ele é praticamente um continente gigantesco e você tem que fazer viagens de 4, 5 horas rotineiramente. E por conta disso, o Flamengo tem investido muito em grandes jogadores para manter o elenco em alto nível e você ter volume, quantidade, só que quantidade de elenco de alto nível também cobra um preço. Você tem ego, você tem vaidade, disputa por posições. Não é uma seleção brasileira que o objetivo é ser campeão ali de uma competição a curto prazo. Se você tivesse numa seleção brasileira que disputar uma competição ao longo de um ano, você teria problemas muito parecidos, porque envolve o ego do jogador. Não adianta, o jogador ele tem ego, ele quer jogar, ele quer se destacar, ele gosta de luzes, ele gosta de holofote, é a carreira dele. Quanto mais ele aparece, quanto mais ele se destaca, mais vai ser a sua remuneração. Então isso é normal. E lidar com tudo isso não é fácil. Então o calendário, que é um calendário puxado, ele vai ali incluir uma série de complicadores que quando você tem um grupo estrelado como o grupo do Flamengo, você tem um complicador a mais. É claro que se você tem um grupo pouco estrelado, esse não vai ser um problema. Mas não é o caso do Flamengo e você não pode deixar de olhar para isso. Beleza? A questão agora também que a gente precisa conversar é dentro desse calendário as competições. Vamos lá. O que você tem hoje de clube de elite no Brasil, jogando ali no Brasil, primeira divisão? O Flamengo é a única equipe que está disputando as 3 principais competições do calendário brasileiro: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Nenhuma outra equipe está disputando competições desse nível. É óbvio que tem competições, ou melhor, é óbvio que tem outras equipes disputando essas competições, sim, mas não as 3 ao mesmo tempo. Pode pegar quem você quiser. Palmeiras, por exemplo, está fora da Copa do Brasil. Fluminense está fora da Copa do Brasil. Você vai pegar outros exemplos aí, Corinthians, por exemplo, está fora da Libertadores. Então, ou a equipe está disputando a Sul-Americana ou ela não está na Copa do Brasil. O Flamengo é o único clube que está disputando
as 3 principais competições, ou seja, o único clube que pode ser, né, campeão da tríplice coroa. Você só tem esse título se você ganhar essas 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. E isso tem um peso, são competições de mais alto nível, são competições que pagam melhor, são competições mais disputadas, isso tem um preço, isso cobra. Sandro, resume tudo, de quem é a culpa? Cara, eu não quero aqui falar de quem é a culpa porque eu não sei. Se você que está aí do outro lado sabe de quem é a culpa, você está no lugar errado, você deveria estar no Flamengo. É muita arrogância chegar aqui e falar a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Eu não tenho como determinar de quem é a culpa. E é óbvio que eu tenho as minhas opiniões sobre 2 aspectos principais. Primeiro, analisar o treinador, o Jorge Sampaoli, e analisar os jogadores. Se a gente pegar de uma forma muito rápida, para esse vídeo não ficar muito longo, o trabalho do Sampaoli tem sido um bom trabalho? Se você pudesse dar uma nota aí de 0 a 10, qual a nota que você daria para o Sampaoli, analisando todo esse contexto que eu já falei com vocês, né? Constância de mudança de modelo de jogo, calendário muito apertado, competições de mais alto nível ao mesmo tempo. Quando você coloca tudo isso aí num clube como o Flamengo, se você pudesse avaliar então o trabalho do Jorge Sampaoli, que nota você daria? Eu diria que até o momento é uma nota 6,8. Bom, para alguns colégios ele passou de ano, para outros não, ele está em recuperação. Por quê? É tempo suficiente? Se você falar que é tempo suficiente, você não pode criticar o Vitor Pereira. Você não pode criticar o Paulo Souza, que tiveram basicamente o mesmo tempo e também não tiveram desempenho. Se você falar que é tempo suficiente, se você olhar para trás, o Dorival Júnior teve um pouco mais de tempo, só que pegou no final do calendário. No final do calendário, é como se, colocando lá atrás, se o Dorival Júnior chegasse nesse momento do calendário da competição, que é um outro estágio, é uma outra motivação. Mas o fato é que, com 4 meses, o trabalho do Sampaoli, ele não tem se mostrado aquele que a gente gostaria. Isso é fato, não dá para brigar com os fatos. Mas você não pode não observar os outros fatores. Você não pode fingir que o Flamengo não joga a cada 3 dias. Você não pode fingir que o Flamengo não joga as 3 principais competições. Ah, você está dando desculpa. Não, não é desculpa, é apenas analisando. Você não pode ter uma opinião de uma forma tão vazia. Você precisa embasar um pouquinho aquilo que você pensa para tentar compreender os porquês das coisas. Não é necessariamente você encontrar a resposta, mas é primeiro entender o porquê das coisas. E os jogadores? Onde os jogadores entram nessa história toda? Tem responsabilidade? Óbvio que tem, óbvio que tem. Os jogadores do Flamengo, por atuarem no Flamengo, no Flamengo de hoje, são jogadores, né, alguns ali, extremamente arrogantes. Eu já falei isso aqui em outros momentos. Né, jogadores arrogantes. E você acha que o adversário não percebe isso? Você acha que o adversário, quando vê um jogador ali que se acha a última batatinha do saco, você acha que ele não se incomoda com isso? É óbvio que se incomoda, são seres humanos, do outro lado também tem. Pode ser que tecnicamente eles sejam inferiores, mas eles podem igualar na questão física, igualar na questão tática, talvez não igualem na questão técnica. Mas o futebol não é só técnica, o futebol também é tática, o futebol também é aspecto físico, o futebol também é psicológico. Então, é fácil você conquistar aquilo que você quer, depende de como você se comporta. E os jogadores do Flamengo não têm se comportado de uma forma a manter o mais alto rendimento, a ter a fome por, né, todas as competições. Podem estar sendo influenciados por todos esses aspectos? Podem, claro que podem. Mas a verdade é que se a gente juntar esse combo, jogadores e treinadores, o que a gente vê não é um bom desempenho. Teve uma sequência no calendário muito pesada? Teve. Veio aí Fortaleza, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, né? Competições ali, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. É claro que essa sequência que o Flamengo só perdeu um jogo é uma sequência boa, mas o desempenho não foi bom. Para observar a quantidade de oportunidades que o Flamengo cede ao adversário de chutar ao seu gol.
A gente ganhou do Grêmio de 3-0, mas se você lembrar do jogo, não era para ter sido 3-0. O Grêmio perdeu inúmeras oportunidades. Quando foi que a gente massacrou o time como o Bragantino massacrou o Flamengo? Então, uma coisa é desempenho, outra coisa é resultado. Para onde nós vamos, o que nós vamos alcançar, aonde nós vamos chegar? Não sei, não sei. Mas o fato é que quando a gente senta hoje na frente da televisão ou quando você vai ao estádio, você não está gostando do que você está vendo. Muito dinheiro gasto, pouco desempenho, e a gente precisa reverter essa equação o mais rápido possível. Falou? Valeu, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.